Salmos são louvores e orações e canções ao Deus do céu, Criador da terra e do mar. Dada pelo Espírito Santo aos profetas escolhidos para que escrevesse, para que nós pudéssemos orar, adorar em espírito e verdade. Como ele falou para a mulher samaritana e para todos que ouviram. Por isso, eu convido você a deixar o seu joinha e escrever-se para você ver a mudança de vida, para você ver a restauração, para você receber a cura e as promessas. Mas não com 10 anos ou com 20 ou com 30, mas as promessas que Jesus prometeu e o Espírito Santo não demora para se cumprir na sua vida. Quer prosperar, quer crescer? Nessa igreja, as ovelhas crescem e prosperam. Mas em outras igrejas que não são de Deus, mas se dizem ser, está uma multidão, mas só o pastor prospera. As pessoas vivem doentes, as pessoas vivem aleijadas, as pessoas vivem cegas, as pessoas vivem leprosas, as pessoas vivem endemoniadas e as pessoas vivem até sem alimento em casa, ou com muito pouco, e a maioria trabalha para ganhar um salário. É uma minoria que chega lá para fazer a média e que não ama ninguém, mas está no mesmo caminho a qual o pastor está, em se dar bem às custas daquele que trabalha e for. Por isso, não creia em outro evangelho, e nem o ouça, e nem o siga, se alguém vos prega, porque o que quer dinheiro e o que prospera, ele faz um discurso para agradar você e pegar seu dinheiro. Mas depois disso, a sua vida continua pior do que era. Por quê? Porque onde não há bênção, há maldição. Então, se você até hoje não foi abençoado, se continua trabalhando, suando, ralando, e as coisas estão do mesmo jeito ou pior, aquele aperto, devendo, apertado, salário não rende, é uma coisa errada. Uma coisa errada, porque na igreja de Deus, a bênção que ele prometeu cai naqueles que ouvem esta palavra. Por isso, inscreva-se nesse canal, porque aqui você vai sentir a presença do Espírito Santo lhe abençoando. Todas as suas petições serão realizadas, que o Espírito Santo leva a Deus, porque Deus se agrada quando o Espírito Santo diz a Deus que você está com o coração quebrantado para ouvir o Evangelho verdadeiro, a palavra, não um discurso barato de um pastor falso ou um apóstolo ou um presbítero. Por isso nós somos pastores. Mas neste momento eu quero me colocar no lugar de servo, porque é assim que o Filho ensinou e mandou. Amém? Que a paz seja com todos. O Salmo 37. A justiça de Deus para com os seus servos, para com os justos. Aleluia. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás abençoado. Oh, glória. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Essa palavra é fiel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa também no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa dos homens que executam astutamente o mal. Deixa ir, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão destruídos, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá,
olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada, entesaram o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, e para matarem os de reto caminho. Porém a sua espada lhe entrará no seu coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça e se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdará a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão destruídos. Os passos de um homem bom se confirma pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nunca vi os seus filhos a mendigar o pão. Se compadecem sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, e a segue, e viverás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será destruída. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, da palavra, a sua língua fala do juízo. Porque a lei do seu Deus está no seu coração, seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo, procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero, considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmo 38. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Oração de arrependimento. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Porque o meu corpo está ardendo em febre, não há coisa sã na minha carne. Estou fraco, muito quebrantado, tenho gemido pela inquietação do meu coração. Senhor,
diante de ti está todo o meu prazer. E o meu gemido não te é oculto. O meu coração está descompassado. A força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros tomam distância da minha chaga. E também os meus parentes. Também os que buscam a minha vida me armam laços. Os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abro a boca. Assim eu sou, como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero eu. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque, dizia eu, ouve-me, para que não se alegre de mim os meus inimigos. Quando escorregar o meu pé, ele se engrandece contra mim, porque estou prestes a tropeçar. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, Senhor. E os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que pagam o bem com o mal são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmo 39, súplica de arrependimento a Deus. Oração de arrependimento. Eu disse, guardarei os meus caminhos, Senhor, para não deliquir com a minha língua. Guardarei a boca com o freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Senhor, com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem. A minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus anos qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que deste aos meus anos o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada, Senhor, diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, Senhor, todo homem anda como uma sombra, se preocupa em vão para juntar riquezas, mas não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeço, não abra a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem por causa da iniquidade, com repreensões fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou forasteiro e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento antes que me vá, e não seja mais. Aleluia. Se gostou, deixe o seu joinha. Aqui você vai ver mudança de vida, de verdade. Aqui você vai receber cura, você vai ser abençoado e prosperar. Essa igreja, as ovelhas, prospera, para poder o pastor prosperar. Aleluia. Por isso que aqui todos prosperaram nessa igreja que já foi edificada há 19 anos. Por isso os irmãos dão testemunho de verdade, assim como o pastor, de prosperidade, de paz, de comunhão,
de união, de amor, de fé. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, que a fé dos Efésios são manifestadas por todo canto. Então, meu irmão, fé é todos. É eu dizer, meu irmão, você está bem, você prosperou, você foi abençoado, você dizer, fui de verdade. É você ser abençoado do mesmo jeito que o pastor é. Como é que pode o pastor ser abençoado e o irmão não? Ou o pastor ser mais abençoado do que o irmão? Nada feito. Na igreja, da nova aliança do sangue de Cristo, que salva, as ovelhas é abençoada igual o pastor é abençoado. Amém? E muitas vezes, em muitos casos, Deus prefere abençoar mais as ovelhas do que o pastor. É assim que Deus trabalha. Se crê, deixe o seu joinha e você vai ver o Espírito Santo levar a Deus as suas petições e Deus realizar os seus desejos, porque você está no canal certo, na igreja certa, ouvindo o que é de Deus, sem acrescentar e sem diminuir a palavra, o Evangelho de Cristo